E aí, pessoal, mais um Pode Cuidar, mais um podcast, mais um episódio para vocês. Está eu aqui e Alexandre. Fala, pessoal, boa tarde, Norton. Como é que vai? Tudo bem? Vamos embora? Tudo jóia, tudo bacana. Hoje nós temos uma convidada que vai nos ajudar a melhorar nossos pensamentos, ajudar a gente a chegar em algum lugar que estamos sempre querendo chegar. Que lugar que será esse? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou chamar a Raíssa com aquele recado bem importante para a gente. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. É isso aí, nós estamos com a Thaís Caroline. Tudo bem, Thaís? Boa tarde, Norton, tudo bem? Tudo jóia. Thaís é psicóloga, Thaís é atleta, é corredora, maratonista. Então temos muito o que falar hoje, temos muito o que conversar a respeito da atividade física, através do nosso poder da mente, do nosso poder dos pensamentos na hora que está correndo, antes de estar correndo e até onde isso pode chegar. Mas primeiro, Thaís vai falar quem é Thaís. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, obrigada. Estou muito feliz da gente poder bater esse papo, que acho que vai ser super rico, espero que inspire, né? Com certeza. Então, meu nome é Thaís Caroline, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha muito ali com a ideia de transformar mesmo os pensamentos para a gente ter uma vida alinhada, coerente com o que a gente quer, sair um pouco do piloto automático e do que isso gera. E eu sou atleta amadora de corrida há 3 anos, mais ou menos. Sim. Me consagrei maratonista ano passado e eu sigo nesse caminho que é desafiador, mas é super recompensador também. Muito bacana. A Thaís, ela é minha paciente de massagem, né? Ela faz liberação miofascial, inclusive, que é muito importante para você que corre, para você que está fazendo uma modalidade esportiva agora, para ter uma boa recuperação. E também ela faz a consultoria de personal comigo, que para deixar a musculatura fortalecida, preparada, totalmente alinhada para as suas provas, entendeu? E com essa conexão que nós temos, eu te convidei, Thaís, porque achei muito bacana poder entrarmos nesse assunto, entendeu? Que tudo é mente, tudo é cabeça. A gente escuta isso a vida inteira, né? Tudo que vai fazer, fala, calma, é a cabeça. Você não está bem porque a cabeça não está bem. Exato. Ou então, eu não vou conseguir estudar mais, não vou conseguir fazer mais. Não, calma, é a cabeça. O que é isso, cara? Que é essa expressão que é muito utilizado. O que acontece? Se tem um comportamento, Norton, tem um pensamento, tá? Sim. Existe todo um mecanismo acontecendo ali no nosso cérebro que vai permitir qualquer tipo de movimento acontecer. Uhum. Dentro da minha abordagem, dentro da psicologia, a gente acredita que até o pensamento já é um comportamento e que o comportamento ele é condicionado, ou seja, ele é aprendido ao longo da sua vida. Então, você aprende os seus limites também. A maioria dos nossos limites, eles são autoimpostos. A gente acredita até onde a gente pode chegar, e se você acredita que você pode ir até X, chegou no X, você vai travar. Se você trabalha a sua mente para aumentar e se potencializar e se expandir, você vai conseguir isso também. Então, qual que é o limite da nossa mente? A gente não sabe até onde a gente pode chegar se a gente não tenta. Certo. Os neurocientistas acreditavam que a gente nascia com uma quantidade específica de neurônios, que a quantidade que você nasceu é a quantidade que você vai ter até você morrer. E é uma novidade no campo das neurociências que a gente tem a neurogênese. Então, o cérebro é capaz de produzir, nascem novos neurônios. O que isso possibilita? Novos neurônios, novas sinapses. Essa é a conexão, é a conversa entre os seus neurônios. Então, a gente tem neuroplasticidade. Novos comportamentos podem sempre ser aprendidos. Então, você pode aprender que você pode ir além.
E a Entendi. psicologia está por trás disso. Então, você... E eu aprendi esses dias que até no estômago da gente tem neurônio, bicho. O sistema digestivo nosso é muito doido, né? Tem. Pensar nisso, né? Porque... Sim. E é o nosso segundo cérebro, na verdade, né? O sistema digestivo, né? Eles falam que é nosso segundo cérebro porque grande parte dos nossos hormônios são produzidos ali Não é? no intestino. Então, aquilo que você come, o quanto o seu corpo está inflamado, tudo isso vai influenciar. Quanto mais limpo, menos inflamado o seu corpo tiver, melhor sua mente funciona. Mais você consegue fazer. Menina, a primeira vez que eu fui fazer podcast, que eu fiquei tão nervoso que eu fui no banheiro e não consegui levantar do banheiro. Então, assim, realmente tudo desencadeia ali no Você tá sistema falando digestivo. sério? Tô Aquele falando dia que sério. você veio fazer o Você primeiro acredita podcast nisso? comigo, você passou. Você não contou isso, não, cara. Mas é verdade, é verdade. Eu não tinha contado, Mas é não. muito doido, porque o nosso o esôfago, né, ele é todo cercado de nervosidades, Terminações né? nervosas. bicho. O Ô, sistema Thaís. nervoso, ele tá no corpo inteiro. Não é? Sim. Alexandre é estudante, ele é quase um biomédico. Oh. Então ele está fazendo Quem me medicina. dera. Então por isso que ele está entrando muito nesse assunto. Então você não assusta, Tá não, que explicado. ele vai entrar muito ali, que ele está fresquinho ali, aprendendo. E não, mas não, isso é bom. Isso é bom Não pra é? você. Exato, Eu tô só exatamente, brincando com ela, é. falando que ela vai falar assim, mas toda hora ele está entrando. Ele falou que ele é contador. Como é que é? Mas é porque ele está estudando, daqui a pouco é nosso biomédico. Oh. Mas é isso, nos eduque, por favor, Não é? porque quanto mais a gente aprende, né, maior nosso Com repertório, a gente certeza. só ganha. E dessa parte eu não entendo nada de nada, então Alexandre pode falar. Ajuda aí. Então a mente vai influenciar totalmente o nosso corpo. A mente vai influenciar totalmente o nosso Positivamente e negativamente, né? corpo. Exatamente. Na corrida. Na corrida, tem algumas frases, assim, que acabam ficando um pouco famosas na internet, porque alguém fala e aí aquilo gera um auê, do tipo assim, quando você entender que você está cansado, quando você entender que você já fadigou, deu tudo de si, ali você chegou nos 40% do seu limite, você tem muito mais para dar. A gente não sabe se é isso mesmo, mas se você consegue se convencer a dar o próximo passo, se você consegue se convencer a correr o próximo quilômetro, e você ensina a sua mente que o limite que você conhece é o limite que você tinha até ontem, mas esse limite pode aumentar, então você vai agir de acordo com o que você consegue se convencer. Existe um trabalho que a gente faz, que é muito importante, que é o de autossugestão. O que eu falo para mim mesma? E o que eu falo para mim mesma define como eu vou me sentir sobre mim. E o que eu consigo fazer, quais comportamentos eu consigo emitir. PNL, né? PNL, bicho, mas tem é muito. mesmo. PNL, Você tá doido. Porque eu acho que Importante a PNL demais. reduz, assim, otimiza, né? Então, a PNL resume. E aí, às vezes, fica uma coisa que a pessoa Estigmatizado, tem... né? Exatamente. É. Exatamente. E existem nuances, né? Então, dentro do consultório, por exemplo, a gente vai entender muito a raiz das crenças limitantes que as pessoas têm. Exatamente. Dá espaço para você falar, para você sentir. E aí, você não faz uma mudança tão brusca, é algo progressivo, né? Mas a gente chega em resultados Usando a maravilhosos. psicologia Não. positiva, né? Exatamente. Justamente. Quando foi que você começou a correr? Você disse que tem 3 anos que você começou mesmo nessa maratona, né, de provas. O que te tocou? Você viu, você participou, você conhece alguém que te influenciou? Como é que foi essa história? Porque eu conheço você há alguns anos na academia, como cliente da academia, para ir fazer seus treinos normais, e depois eu vi que você começou a correr e falei, opa, tem uma coisa diferente ali, o que está acontecendo? Ela está sujando a esteira. Brincadeira. Ela tá correndo na esteira durante 3, 4 horas sem parar. Eu falei, essa menina não está normal, não, cara. Essa menina é maratonista. É né? mesmo, velho? Você percebeu isso? 3, 4 horas seguidas. Brincadeira, não, 3, 4 horas é brincadeira. É que a gente aumenta a maniveta. É porque ela corria, não, agora, tirando a brincadeira, ela estava correndo num perfil de uma Entendi. atleta, de maratonista. É, você vê que... Aí eu falei, não, vou perguntar para ela o que ela está acontecendo, porque ela é uma atleta. Um dia eu dei 3 treinos lá, ela estava correndo. Então, assim, dentro da minha área não tem como, o olho clínico. Sim. Você está vendo um atleta, você está vendo alguém com uma performance. Tem como a gente passar os olhos e não perceber isso, entendeu? Quando que começou, Thaís? Primeiramente, gente, eu limpo a esteira, tá? Depois que eu desço dela, ela fica lá suada, mas eu passo o álcool. Pô, Thaís, eu ia cortar, cara, eu ia fazer um corte. Ela limpa assim, gente, é verdade. Eu tô lá todo dia, eu vejo.
Mas eu comecei a correr por um motivo nada relacionado à prática esportiva em si. Foi uma época da minha vida que eu estava interessada em fazer concurso militar. E aí, a maioria dos concursos O militares TAF, né? tem o TAF, Sim. o teste de aptidão física. E aí, você tem que correr É 2.400 metros em 12 minutos. Sim. Eu não corria nem 200 metros sem ficar cansada, colocando a língua para fora. E aí, eu me desafiei na esteira. Falei, gente, será que eu consigo fazer 12 minutos direto, primeiramente? E aí, eu tentei. E falhei miseravelmente. Falhei muito. Não, E aí... Desculpa, gente, presta atenção. Olha essa história, eu não sei, ela está me contando agora, mas já sei o final dela. Por favor, Thaís. E aí eu não consegui. O que eu fiz no outro dia? Eu vou tentar de novo. E vou tentar de novo. E eu vou entender como que a minha mente joga o jogo. Como que eu vou convencer minha mente a ir um pouco além do que eu fui ontem. Todo dia, é isso. E aí eu me enganava. Eu falava, eu vou só mais 100 metros. Aí quando eu completava mais 100, eu falava só mais 100. Só mais 100. Eu vivia os metros que eu estava correndo. Até o dia que eu... E assim, era uma vontade muito grande. Então, o querer, você nutrir o desejo de fazer algo é muito importante. Isso não vai vir de fora. Isso só pode vir de você. Tem que nascer de você o desejo de conquistar uma coisa. E eu lembro que eu pensava comigo mesma, eu só desço dessa esteira se eu cair dela. Eu vou conseguir. E o dia que eu fiz os 12 minutos, eu falei, legal, agora eu quero fazer 20. E aí eu fiz 25. E aí 30 minutos. Aí eu falei, será que eu consigo agora 5 quilômetros? E meus primeiros 5 quilômetros da vida foram na esteira. Com quantos minutos? Foram 36 minutos. E você não caiu, ainda bem. Eu não caí. Graças a Deus. Não caí. Mais E uma aí- vez, você provando com as suas palavras, né, e com a prática da sua vida que aconteceu, que a mente tem todo o controle sobre o aspecto do seu corpo. O nosso poder de influência é dentro da nossa mente. Porque é onde você está o tempo inteiro. O lugar que você passa toda a sua vida é dentro da sua cabeça. Ela tem que ser um lugar que te faz crescer, o lugar onde você se sente confortável para falhar, o lugar onde você se sente confortável para errar, para não conseguir e para se levantar, para construir resiliência. Até acolhimento também, né? A gente precisa saber se acolher também, né? Dentro da nossa Precisa. mente. Precisa. E existe hoje uma ideia de que quando você é empático com você mesmo, que é muito fácil ser empático com o outro, né? Falar, não, fulano, você não conseguiu, não, mas tá tudo bem, faz de novo. Mas e quando é você? O tanto que você se bate, né? Justamente. E existe uma ideia de que quando você é assim com você, acolhedor, você tá sendo passivo, você tá sendo fraco. Aham. Mas de tudo que você quiser fazer na vida, se você tiver num estado mental positivo, você vai fazer aquilo melhor. Com certeza. É uma força. Não, bacana. É um processo que você ganha força. Mas aí eu fiz os 5 quilômetros na esteira e tinha uma amiga minha da faculdade, a Cris, que eu vi ela postando sempre corridas na Pampulha. E eu falei pra ela, Cris, eu corri 5 quilômetros. Agora, quando você for na Pampulha, me chama que eu quero ir correr com você. E aí eu fui achando que eu ia fazer um treininho com a minha amiga. Quando eu cheguei lá, eu descobri o mundo das assessorias de corrida, que eu não tinha noção que existia aquilo. O mundo da corrida de rua, ele é gigantesco. Aham. E aí eu conheci o meu Mercado treinador. muito grande. Eu conheci meu treinador, que é meu treinador ainda hoje. Ele me deu um uniforme de corrida e eu não tirei ele nunca mais. Olha. E aí foi só Sensacional. aumentando a quilometragem, você foi aumentando as provas. É engraçado porque na minha primeira semana com ele, ele me perguntou assim, quais são seus objetivos com a corrida? Onde você quer chegar? Eu falei, não sei nem o que eu posso ter de objetivo. O que pode ser um objetivo meu aqui? Eu não sei. Aí ele falou assim, você pode querer correr rápido, pode querer correr longe, né, distâncias. Falei, eu quero tudo isso, eu quero correr muito e quero correr rápido. Aí ele, então calma. Aí a gente começou aumentando a distância aos poucos. E aí foram 5, 10, a volta na Pampulha, que são 18. Fiz uma meia maratona, me apaixonei pela distância, eu acho 21 uma distância linda. Meia maratona é 21, isso que eu ia te perguntar. 21 quilômetros, né? 21 quilômetros, 197 metros, muito importante. Lá. E aí, depois que eu fiz os meus primeiros 21, foi no Rio, foi lindo. Eu falei, ano que vem eu volto no Rio e eu faço minha primeira maratona. E foi isso que eu fiz. Fez sua primeira maratona, Foi. 42, cara. 42. É muita coisa. Muita coisa, a temperatura do corpo sobe muito. Frequência cardíaca sobe lá no demais, teto o tempo todo. Hiperdesidratação, porque se você não tiver uma performance perfeita de hidratação antes, durante e pós, então era muito Tem que grande. cuidar Então, assim, dos eletrônitos é uma aí, né? preparação totalmente, entendeu? É uma preparação assim, não é de uma semana que você se prepara tá para doido. isso, mesmo. É Não. algo que vem acontecendo. E o que mudou na sua vida, na vida da Thaís, quando você entrou para esse mundo da corrida,
quando você começou, fez a meia maratona, chegou, algo com certeza mudou tudo. A sensação que eu devo. Eu acho que a sensação de que nada me segura mais, não tem mais limite para mim. Quem corre 42, né? Deve ser um negócio sensacional, né, para a mente, né? Sem dúvidas, é uma construção. Então, assim, você faz uma meia maratona, você não faz ela no dia que você corre 21, né? Exato. Durante todo o ciclo, você constrói isso e você constrói não só a força do seu corpo, mas a capacidade mental. Você vai criando casca. Sim. Então, para mim, mudou muito. Primeiro, a corrida trouxe alguns benefícios estéticos, que eu acho que é uma porta de entrada para muitas pessoas, né? Você começa uma atividade física querendo melhorar sua figura, Sim. melhorar sua aparência. Sim. Com certeza. Eu queria isso também. E aí eu pensei assim, uma atividade que a gente perde muitas calorias, então Gostou mais ainda. gostei demais. Então eu tive esses ganhos estéticos e meu estilo de vida foi mudando para poder encaixar a corrida como uma prioridade. Então assim, se eu sei que eu tenho um longo que é importante para mim no sábado, a minha sexta-feira à noite, ela vai ser vivida com cautela. Sim. 9h30, 10 horas da noite, um beijo para todo mundo, tchau, tô indo descansar. E aí, se em algum momento eu comecei a correr para perder peso, depois de um tempo eu comecei a querer perder peso para correr melhor. Então, a minha alimentação também foi mudando, eu fui tendo mais atenção com o que eu ingeria, porque o que você come ali vai ser seu combustível durante a sua corrida. Então, se eu quero correr bem, eu vou vigiar isso. Então, o álcool, hoje, ele é praticamente inexistente na minha vida. Eu tenho um problema com doce, mas que eu tô cuidando. É meu ponto fraco. Só você, Thaís? Oh, Pois meu Deus. Esse tal desse doce, eu te falar, viu? Mas Difícil. assim, eu aprendi muito também equilíbrio. Então, balancear. O que é restritivo, para a Thaís, para mim, não funciona. Então, se eu tiver que deixar de comer minha paçoquinha depois do almoço, não tá legal para mim. E aí, quando você faz tudo com moderação, eu acho que cabe um pouquinho de tudo. Sem dúvida. Não vou abrir mão do meu chocolatinho, não vou abrir mão do meu doce, mas mudou que eu enxerguei onde eu passo a maior parte do tempo e o que é exceção. Cuidar de mim não é a exceção. Cuidar de mim é onde eu passo a maior parte do tempo. E aí a exceção vai ser o que eu faço por prazer ali, né? Então, além de ter mudado o meu estilo de vida, os meus amigos, meu círculo de amizades mudou também, porque a corrida tem um negócio muito legal, que é a comunidade. Sim. Né? Ali na assessoria de corrida tem muitas pessoas e cada história é linda de superação. Pessoas que perderam muito peso, pessoas que venceram depressão, pessoas que venceram relacionamentos tóxicos, pessoas Tem que... pessoas até que superaram luto também, né? Luto. Então, o meu círculo de amizades mudou muito, de forma muito natural. Você vai se aproximando de pessoas que têm interesses parecidos. Então, isso foi um ganho muito grande para mim também. Estou sempre cercada de pessoas que me inspiram, que correm de um jeito que eu quero correr, que tem um estilo de vida que eu admiro, que quando eu tô meio para baixo, eu acordo e penso, será que hoje eu quero ir correr? Aí você abre uma rede social, você vê que alguém já foi há 2 horas e já concluiu, você fala, não, eu Já vou voltou, também. Já tá sorrindo. E nós somos seres muito influenciáveis. Sim. E que bom, mas a gente pode usar isso a nosso favor também. Com o que eu quero me influenciar? Do que eu tô me Exatamente. cercando? E eu quero me influenciar de pessoas que vão lá e fazem, mesmo quando eles estão com um pouquinho de preguiça. Então, hoje o meu círculo reflete um pouco isso. E isso foram mudanças visíveis, mudanças que as pessoas que estão de fora conseguem enxergar, mas nem foram as maiores. As maiores mudanças que eu percebi foram internas. Minha forma de pensar, essa autoconfiança que você falou, de se sentir imparável. Sim. Imagina a corrida, assim, pensa um copo d'água vazio. A corrida é a água que está enchendo esse copo. E ele derrama para todas as áreas da sua vida, se você quiser. Porque a gente tem que ter intenção também. Sim. Então, quando você pensa, eu não corria 500 metros, hoje eu consigo correr uma maratona se eu treinar para isso, o que é difícil que eu não posso encarar com prática, com treino, com repetição, me permitindo falhar e tentar de novo? Exatamente. Então, foi um pouco disso. Entendi. Não, mudou completamente, mudou tudo. Mudou tudo. Parte estética, parte física. Aí, principal que é o interno, né? Que é A o que a gente mente. está procurando, é o que a gente está precisando. E é o que acho que todo mundo tá buscando. As pessoas estão buscando mudança. E, geralmente, a gente procura mudança com aquilo que dá conforto. E, na maioria das vezes, nem tudo que vai te dar o conforto, que vai ser bom para você, vai ser confortável no início. Exemplo, não foi confortável tentar correr 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos, correr os 5 km. Foi desconfortável, foi desafiador, mas hoje é o quê?
Se você não correr, você se sente mal. Você concorda comigo? Se Exatamente. você não correr, o seu organismo, ele fala assim, cadê aquelas substâncias que eu estou acostumado aqui Já a se tornou um receber, hábito, né, que velho? não tá. Então, assim, e aí, me corrija se eu estiver errado, Thaís, nessa questão que eu vou dizer. Às vezes, para muita gente, é um sacrifício restringir a sexta-feira à noite, o álcool, ou até mesmo reduzir, regrar e equilibrar a forma de comer e os doces. Mas para quem está na atividade, para quem está recebendo ali na frente ali a medalha, né, que é, vamos dizer assim, que é o prêmio máximo, que é a medalha que você chegou, que você concluiu, não é sacrifício, é isso mesmo, não é? A gente sempre vai sentir que a gente está abrindo mão de alguma coisa, porque a gente está fazendo escolhas o tempo inteiro, onde você ganha de um lado e você perde do outro, Verdade. Sim. né? Você tem que se tornar confortável em fazer sacrifícios em prol de algum objetivo. E nesse sentido, eu sinto que a corrida ajuda muito também, Norton, porque é uma gratificação que ela exige esforço. Uhum. E dentro disso que você falou de querer fazer mudanças confortáveis, a gente hoje está tão exposto a dopamina fácil, Barata, muito né? acessível. É. O celular, que é Nossa. uma ferramenta que a gente não vive sem, precisa dele para as coisas mais básicas do dia a dia, Uhum. mas o mau uso do celular tá fritando o cérebro da Acabando gente, com o sabe? cérebro. Dos Porque- jovens, principalmente. Você larga o celular, daqui a pouco vem uma angústia, você quer pegar ele de novo, porque ele vem um boom muito rápido de dopamina. E quando você começa a correr, você precisa fazer um esforço, muitas vezes prolongado, para você ter essa sensação de recompensa. Só no final. Na É. maioria das vezes, no final. Exatamente. Então, você faz um sacrifício, mas que no final a recompensa é tão positiva e o efeito disso no seu cérebro é tão bom, melhora tanto o seu bem-estar, que ele passa a valer a pena. É uma troca que você vê que não fica difícil de fazer depois de um tempo. Eu faço ideia numa maratona, numa meia maratona, como é que você vai negociando com o seu cérebro o tempo todo, né? Até você chegar lá, né? No final, né? É. Você vai negociando com ele, vamos embora, vamos mais um pouco, né? E vai... A Thaís, a psicóloga conversando com a Thaís corredora, deve ser uma briga legal aí dentro, aí, né, bicho? É uma negociação mesmo? É uma negociação, você precisa se convencer, né? Existe um momento na corrida que você está correndo ali que você entra num estado de flow, sabe? Uhum. Isso acontece depois de uns 30 minutos ali de corrida, você entra num estado que o negócio flui. Como se fosse no automático, assim? É isso? Como se o corpo entrasse no automático? É como se o movimento mecânico, o motor do corpo estivesse um pouco mais automático. Entendi. E você está sentindo ali sensações muito prazerosas. É o runner's high que eles falam, né? Acontece um sentimento de uma euforia quase que inexplicável. Então, você vive muitos momentos dentro de uma maratona. E é legal a gente falar sobre isso para não banalizar essa distância. Porque hoje, como tá em todos os lugares, você olha, você vê corrida, e aí parece muito simples ir ali correr 42, mas, gente, De maneira é alguma. muito chão. Você tá doido. É Nossa muito chão. Senhora. Não chega. Ô, né? Bia, se eu pensar que é daqui na minha casa, na roça, correndo, você tá doido, velho. 42 quilômetros, você tá doido, é chão demais, bicho. Ué, Alexandre, Nossa você Senhora. pode conseguir, cara. Você tá Não, doido? nós Não, podemos- deixa eu ir de carro mesmo pra minha casa na roça, quero correr não, velho. Não, nós Doido. podemos começar na segunda-feira a treinar para você conseguir. Mas você sabe que ouvindo a Thaís conversando aqui, eu tô meio que me inspirando mesmo, eu tô achando que eu vou largar a musculação. Na verdade, Aí Thaís... você se engana, ela Pois não é, largou a musculação. É isso que eu Pera quero aí, que pera você. aí. É isso que eu quero que você deixe claro, a importância Não. de você preparar os membros inferiores na musculação, porque Não, o todo retorno o que isso corpo. te dá, né? Na Todo o na corpo, corrida, querido. né? Na maratona, principalmente. Engraçadinho. Né? Não dá para negligenciar o treinamento de Não é. força, não. Não. Não dá. Quando eu comecei a correr, eu fiquei muito empolgada. O pessoal brincava assim, foi picada pelo bichinho da corrida. Ah. O pessoal falava disso, eu só queria isso. Eu chegava na academia, eu ia direto para a esteira, não queria saber de aparelhos. Com isso, eu ganhei rapidamente uma visita no ortopedista. Pois é. Eu tive uma lesãozinha no quadril. E aí contei pra ele como que tinha sido o aumento de volume, de intensidade muito rápido, e que eu não estava treinando força. Não tá preparada para isso. Não tava cuidando e fortalecendo. E aí ele falou comigo, olha, você pode correr do jeito que você tá correndo, mas não é de um dia pro outro igual você fez. Tem que ser aos poucos. E aí,
sem deixar de treinar a força. Ele me É. passou 3 semanas sem corrida, só fortalecendo. Porque a corrida, na verdade, ela mais gasta o seu organismo do que tudo, né? Você está gastando ali. Então você precisa criar essa reserva através da musculação. Estou falando bobagem, Não, treinador Norton? não é uma alta intensidade. E, juntamente, a reposição daquilo que é gasto, né? Então, todos os sais minerais vai ter a sua função ali dentro da sua musculatura, junto com todo o processo de proteína. E, é claro, o fortalecimento ele é fundamental para evitar as lesões e para também manter o quê? Uma longevidade da musculatura e das articulações. Né? Porque a gente acha que não, mas o nosso corpo ele tem uma data limite. Não A é? gente, né, a gente esquece disso, que ele tem um limite. Alguns mais, outros menos, mas ele vai funcionar tantas horas, tantos dias, tantos anos. E aí, quanto menos manutenção você der, mais desgaste vai proporcionar outros desgastes. É isso. Então, assim, eu falo que é 50%. Claro que estou sempre trazendo brasa para minha sardinha, estou sempre falando do treinamento muscular, mas é porque é 50%. Você tem que fazer todo o programa. No entanto, Thaís Caroline me procurou para que a gente trabalhasse junto. Então, por isso que eu faço o trabalho muscular dela, eu faço o trabalho da consultoria, ela faz os treinos todos que é junto com a minha supervisão, porque o trabalho dela técnico de corrida é excepcional, é ótimo. No entanto que, cada dia que passa, pessoal, você não corre, você não faz modalidade nenhuma, você pode fazer a que você quiser. Não estou dizendo que você vai ser o melhor, que você vai chegar na frente de todo mundo, que você não vai ter ninguém melhor do que você. Mas se você quer correr, você pode. Se você quer nadar, você pode. Se você quer participar da competição que for, sendo saudável para você, sendo bom para a sua mente, você consegue. Não é da noite para o dia. É aí que você vai aprender também a trabalhar o quê? A paciência, a trabalhar você, a esperar e a cuidar. Mas corra, literalmente corra, e que você vai conseguir chegar lá. Isso é isso. Ó. Falando bastante aqui a respeito da corrida, que é a modalidade da Thaís, confessando que sou um péssimo corredor, nunca tive facilidade, mas nunca me empenhei para isso também. Né? Eu comecei na aquática, comecei na natação, nadei um pouquinho, mas vi que eu sempre tive que treinar mesmo. O meu caso era cuidar de pessoas e não ter uma sessão como um atleta, apesar que é uma profissão muito bonita e é uma profissão muito, você tem que abrir mão de tudo para isso. Então, por isso que quando a gente fica mais velho, a gente fica como atleta amador, que não você não vai viver, né, dos ganhos da modalidade, mas você vai se realizar como um atleta e vai se realizar também fazendo bem para o seu corpo e para a sua mente. Thaís, o que você, como psicóloga, influenciou para você conseguir correr uma maratona? Porque eu acho que você tem um conhecimento diferente, claro, da mente, você estuda isso, né, para poder nos ajudar na orientação. Então, eu, como um treinador, pensaria de uma forma, né, para poder me ajudar como um atleta. Imagino que como psicóloga é totalmente diferente. Conta pra gente. Igual eu comentei mais cedo, assim, se tem um comportamento, tem um pensamento ali por trás. Então, a psicologia me ajudou a ter um olhar muito mais humanizado, muito mais humano mesmo, não só com outras pessoas, mas comigo também. Então, me ajudou a, por exemplo, entender os dias que eu não queria ir. Não estou disposta a sair, não quero ir. Até onde os meus motivos, eles são problemas reais, até onde eu estou imaginando esses motivos. Você é limite, né, que da sua mente. Isso é legal, isso é bacana, porque a gente se culpa, né? Poxa, e depois fica lá, nossa, poderia lamentando, ter feito, né? Poderia ter ido, não fui. E igual você falou, a gente não é profissional do esporte, né? Eu não vivo da corrida. Correr é algo que eu inseri na minha vida para me trazer mais qualidade de vida, mais bem-estar, para eu colher os bons frutos daquilo. Então, se em algum momento essa atividade está me deixando ansiosa, preocupada, se virou uma cobrança, se virou mais uma coisa que eu vou exigir de mim, mais uma coisa que eu vou me cobrar, não tá legal ali o jeito que eu coloquei isso na minha vida. Exatamente. Né? Então, eu aprendi a vigiar muito meus pensamentos, no sentido de, assim,
fui fazer uma prova e, assim, eu não compito, tá? Minha mentalidade, quando eu entro na prova, não é para ganhar, meus números não são para isso. Eu Sim, corro ok, mas, assim, a ideia não é estar lá no pódio. A ideia o meu propósito é outro. Ah, a É gente quem que fala eu de prova, sou. prova, prova, todo mundo imagina, né, que você vai competir, vai chegar, vai ganhar, Não. assim. Não, e isso é Ótimo. até um mito que muitas pessoas acreditam que para elas correrem, elas têm que correr 10 quilômetros direto, senão elas não são corredoras. Ah, Se você correu 1 quilômetro, se você correu 500 metros, você é um corredor, você está sim. correndo, colocou o tênis no pé, foi um pé depois do outro, saltando, você está Tá correndo. correndo, exatamente. Exatamente. Então, você não precisa ser quem chega em primeiro lugar, né? Qual que é o significado disso na sua vida? Então, eu aprendi a buscar significado nas minhas corridas. Eu aprendi se eu quebrei numa prova, não fui bem, não foi do jeito que eu esperava, como que eu posso acolher isso em mim? Que tipo de pensamento automático que surge? Porque, às vezes, você pensa assim, nossa, não dei conta de concluir essa prova, a corrida não é para mim. Então, Entendi. uma experiência negativa vai quebrar tudo que eu Uma vivi? autocobrança, né? Forte, né? Tira o valor, tu tira o mérito de tudo que eu construí até aqui? Claro que não. Não, não, que joia. E a ciência? O que a ciência nos fala da nossa mente trabalhar para a gente chegar um pouquinho mais? Existe realmente uma conexão que a gente fala isso muito dentro da mente, né? Colocar mais a ciência, essa conexão da gente falar assim, não, coloque lá, use essa forma de pensamento e de exercícios mentais para você chegar naquele objetivo. A neurociências, ela vai ter duas abordagens nesse sentido. Então, a primeira abordagem da neurociências é entender realmente quais as mudanças no cérebro acontecem quando você está fazendo uma prática de atividade como a corrida. Eu já vou te falar que são muito positivas. Hoje, assim, muitos neurocientistas correm, eles só querem correr. Essa é a atividade porque eles sabem os ganhos que o cérebro tem com isso. Quando você está correndo, existe uma parte do seu cérebro que libera um aminoácido que chama BDNF. Sim. O que esse aminoácido faz? Ele acelera o nascimento de novos neurônios. Então, maior neuroplasticidade. Neuroplasticidade é essa capacidade do cérebro de gerar novas conexões e você Exato. aprende mais. Então, se você melhora a aprendizagem. E aí, essa neurogênese, esses nascimentos de neurônios, acontecem numa parte do cérebro que se chama hipocampo, que é a parte do cérebro, a estrutura do cérebro responsável ali, principalmente, pela memória de curto e longo prazo. Então, se eu aprendo mais, se eu aprendo melhor, se eu retenho mais informação, se a minha memória está melhor, como que isso não é positivo para mim? É só ganho. Além disso, quando você está correndo, você aumenta ali o fluxo sanguíneo no seu corpo inteiro. É uma Exatamente. atividade cardiovascular maravilhosa. E o que acontece quando você está correndo e entra num estado de flow com esse fluxo sanguíneo ali? A atividade da sua amígdala, que é a estrutura do cérebro que responde de forma automática a medo, que responde de forma automática ao estresse, ela é reduzida. Então, você tem uma redução da atividade da sua amígdala, que é a estrutura do seu cérebro que mais fica ativa quando você tem um transtorno de ansiedade, Sistema por de luta exemplo. e fuga, né? Da pessoa. É na amígdala. Então, se você tem uma redução da atividade ali, se você tem novos neurônios nascendo, se você tem um fluxo sanguíneo aumentado, você tem maior atividade no córtex pré-frontal, que é a parte executiva do seu cérebro. O que é a parte executiva? É a parte que te faz pensar de forma racional e agir, comportar-se. Você se comporta de forma menos impulsiva, mais racional. Melhora a sua tomada de decisão. Então, você tem uma regulação emocional, você tem redução do estresse, você tem redução da ansiedade, você tem mais aprendizado, mais memória. A corrida, ela produz esse BDNF, os neurocientistas chamam ele de um crescimento milagroso no cérebro, Bacana. proporcionado pela corrida. Até que ponto, para o sistema cardiovascular, a corrida, de forma descontrolada, ela pode trazer malefícios para o sistema cardiovascular ao invés de benefícios? Porque eu acredito que possa ocorrer, né? À medida que você leva o seu corpo ao extremo, principalmente em provas tão longas assim, você deve ter ali de alguma forma, você está se colocando no limite e que isso pode refletir no sistema cardiovascular. Ou eu estou falando bobagem, será? Tudo que puder ser feito
com orientação de um profissional, é o melhor. Existem clínicas hoje que você pode ir e aí que você faz testes, né? Eles te colocam na esteira, eles vão ligar os eletrodos e eles sim. vão ver se você está apto para participar dessas atividades. Infelizmente, não está muito incomum de você ver algumas situações acontecendo em provas. Então, Sim. assim, já que é uma atividade que a gente começa pelo cuidado com a saúde, pelo cuidado com o corpo, pelo nosso bem-estar, fazer de forma completa, assim, sempre acompanhado de um profissional, sempre liberado por um médico. Sim. Igual ano passado eu fui no cardiologista, fiz o ecocardiograma, fiz a esteira também. O médico liberou, tá, pode ir, meu filho, vai que eu tô te vendo. Alexandre, a sua pergunta é a seguinte: todo indivíduo ele precisa de uma análise pessoal. Sim. Então, cada um vai ser analisado individualmente e cada um tem um limite naquele momento que ele está. Talvez não quer dizer que um seja melhor ou tenha mais força ou tenha um melhor sistema imunológico que o outro, mas você precisa de analisar qual que é o seu limite. E esse limite ele é traçado antes de você começar a fazer, inclusive, em outras palavras, até com a avaliação física que nós fizemos. Sim. Nós não fizemos o VO2, porque a gente não tem feito ultimamente, mas a gente fazia o VO2, para medir essa capacitação da oxigenação do cérebro. Então, cada um, você vai descobrir Você tem um limiar, isso, né? você vai descobrir isso e colocar as zonas aeróbicas de cada um e vai trabalhando ali, ó, cada ponto. Aí você vai aumentando essa capacidade. Aí sim, se você deliberadamente, de qualquer forma, hoje eu não estou correndo, não é minha atividade, eu não faço. Eu querer começar a correr, possivelmente não vai ser muito legal. Meu corpo vai perceber que não está legal e vai fazer eu retroceder. Então, o que a Thaís estava falando... Assim como a Thaís teve a lesão no quadril dela, né? Ô, Porque gente, ela então, nada de botar tênis e sair correndo na rua, pelo amor de Deus, viu, gente? Faço não, viu? Mais ou menos, gente. Só procura orientação com um profissional, seja na academia que você vá, seja com um cardiologista, se você quer realmente entrar nesse mundo da corrida. E então, cada um individual vai fazer essa avaliação e vai descobrir qual que é o seu limite. Se você não ultrapassar o seu limite, você não vai ter problema. Mais um toque. A gente tem visto pessoas passando mal fazendo atividade física. Bicho. Não quer dizer também que ela está passando mal porque está fazendo atividade de uma forma indevida. Tem gente que está bem orientado, está indo ao médico. É porque, infelizmente, essa pessoa vai passar mal em algum momento e, naquele momento, foi da atividade física. Ela poderia estar fazendo um podcast, ela poderia estar almoçando, ela poderia estar trabalhando sentada à sua mesa, mas, reforçando, é só procurar os profissionais. E não é nada complicado, não. Vou procurar uma clínica especializada. Não. A academia que você frequenta tem um personal, tem um treinador. Ele é capacitado para montar essa zona aeróbica. Isso. Aí você pode depois ir às consultorias de corrida, que são bastante. E até mesmo, se você está em dúvida, já está numa certa idade, o cardiologista, por que não? Entendeu? Conseguiu? Ficou mais claro? Perfeito, queridão? treinador. Você, como sempre, vai em cima. Enchendo a sua paciência. Não, aqui, que é isso? Não é combinado não, viu, galera? Tudo começando. Mas aqui, me fala uma coisa, Thaís. Essa questão do limite da mente, porque eu me recordo de uma história de um cientista, até um biomédico, na década de 60, ele fazendo um experimento com ratos. Ele pegou o rato, colocava dentro de um tubo de água, um tubo largo de água, colocava lá dentro, e os ratos ficavam lá nadando. Então, na hora que eles estavam chegando, extenuados, quase chegando a falecer mesmo, ele tirava o ratinho, secava ele, alimentava, dava água e colocava ele lá de novo. Ou seja, o limite desse rato foi de 15 minutos. 15 minutos ele quase faleceu. Só que depois que ele colocou lá de novo, esses ratos eles ficaram nadando por 60 horas, 70 horas, 80 horas. Aí o questionamento é como que com 15 minutos eles estavam quase morrendo e depois eles conseguiam nadar tanto, por tantas horas seguidas? É porque chegou-se à conclusão, né, que naquele momento que os ratos tinham a esperança que alguém ia lá salvá-los. Então eles ficavam nadando esperando alguém salvá-los, como fizeram, né, quando eles estavam quase morrendo. Isso diz muito, né, do limite que nós mesmos impomos na nossa cabeça, na nossa mente, né? E me fala mais sobre isso, que isso me interessa muito, essa coisa do limite, porque não deve ser doido demais, bicho. Você corre 42 quilômetros,
E você brigando com a sua cabeça, não, vou parar, vou tomar uma ali, pelo amor de Deus, calor que é. Bicho, deve ser um negócio, assim, sensacional a sensação de você vencer isso, né? Essa limitação, né, que a gente coloca. É. Assim, eu acho que a primeira e mais importante mudança que tem é você entender que pode ter mudança. Você pode mudar. Então, acho que quebrar essa barreira do nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, já é um primeiro passo tão maravilhoso. Síndrome Gabriela? Síndrome da Gabriela. É, Isso mesmo. acontece muito. É. Tem um livro de uma psicóloga americana que eu gosto muito, da Carol Dweck, que chama Mindset. E aí ela fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então, tem pessoas que têm uma mentalidade fixa. O pensamento deles é, eu sou assim. Uhum. Se é assim que eu sou, é assim que eu vou me comportar. É até ali que eu consigo ir. Isso é pra mim, isso não é pra mim. Como se essas coisas fossem pré-definidas quando você nasce. Só que muito do que a gente é, o que você é? Quem é o Alexandre? É tudo aquilo que eu penso. É o que você pensa, é o que Não você é? faz, é o que você fala. Tudo isso não pode mudar? Sim. Então, essa é a mentalidade de crescimento. Até onde a mente pode ir, a gente nem sabe. Pois é, eu acredito muito nisso também. O céu é o limite? 42 quilômetros é o limite? Uai, 42 quilômetros é o limite? Não é? Qual que é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite? Não E é? cada um vai descobrir que pode sempre ir um pouquinho mais. Sim, Eu falo muito com meus pacientes assim, pode sempre melhorar um pouquinho. Uhum, Pode sempre melhorar. Viu, Alexandre? sem Você dúvida. pode, viu, Alexandre? Sim, senhor, treinador. Não, Tenta um pouquinho mais. sempre melhorar um tiquinho. Ô, treinador, eu vou pegar essa carga aqui porque eu vou mais de boa por enquanto, bicho. Porque assim tá mais de boa, aí depois eu vou aumentar. Ah, vai ficar expondo desse jeito aqui, Aumentar um treinador. pouquinho. Claro, não quer Norton. dizer que nunca foi carga, mas tem que ter uma evoluçãozinha de leve, tem que ter. Agora, na hora da massagem, tá acabando o tempo, Não, treinador Não. Norton, que isso? Não vai ter mais não. E o chorinho? mais 20 minutos, Vai, 20 mais 15 minutos, mais 10 minutos, aí Não é é? sempre assim, toma lá da cá. Thaís, aonde você já correu? Não vou falar provas, onde você teve provas, porque são provas, o nome é prova, mas você não foi competir. Mas aonde você já correu? Aí você vai falar, primeiro, aonde você já correu? Aonde te marcou mais? Qual foi a maior dificuldade de onde você já correu? Uma prova que me marcou muito foi uma das primeiras provas que eu fui inscrita. Então, eu fiz minha inscrição, então eu ganhei minha medalha depois da prova. E foi as 10 milhas da Garoto. É uma prova que acontece no Espírito Santo. Lá em Vila Velha. E aí você passa na terceira ponte, e é uma prova que tem muita subida, Quando que né? tem essa prova do ano? Acontece normalmente no segundo semestre. Então, ali setembro ou novembro, é no finalzinho do ano. Eu acho que tem gente que vai querer começar a correr só para participar dessa prova. Não vou falar quem que é, Não vou falar eu acho também que que o vai nome ter, é tá? Sirlene, tá? Não vou falar não. mas acho que ela vai querer. Também acho. As 10 milhas da Garoto. Foi muito legal, porque eu fui com uma excursão. O pessoal saiu daqui de Que massa. BH, um ônibus cheio de corredores. E aí, a retirada do kit é na fábrica da Garoto. Olha. Então, o kit é recheado de chocolate. A Deus. experiência já começa ali, ó, comendo Já bombom, vai o 6 trem horas da logo de manhã. cara mesmo, né, bicho? Já vai o trem todo. E foi uma Dessa- prova linda. Foram 10 milhas, então 10 são milhas. 16 quilômetros. 16 quilômetros. Pô, puxado, hein? Foi puxado. 16 quilômetros. Mas correndo perto do mar, cara. Só de estar de perto do mar já... Não, mas Já que muda subir que a tudo, terceira rapaz. ponte ali correndo, velho. Você tá doido? Para, Nossa senhora, bicho. Mas assim, É trem alto demais, velho. Nu. você vai no seu ritmo. Eu lembro que tinha alguns pelotões militares cantando, Olha. e aí É, um porque monte de tem gente na tudo. rua fazendo festa para quem tava passando Sensacional, correndo. né? É muito Legal. divertido, é uma energia que é viciante, você quer voltar ali. Essa prova me marcou muito, que foi uma das primeiras, e eu achei a medalha maravilhosa. Te confesso que a medalha ela me motiva muito. É. Adoro colecionar elas. Corri no Rio, foi muito bonito. Meia Deve ter maratona sido do lindo, Rio. né? O percurso no Rio de Janeiro é lindo e é tanta gente, é uma festa, né? É um evento. Mas a maior dificuldade foi São Paulo, sem dúvidas. São Paulo, que foi a maratona. São Paulo foi uma meia maratona Meia que eu maratona fiz, também. mas é muito sobe e desce. É É muito mesmo? sobe e desce. Então, quando você tá quase acabando, já cansada e tem uma subida gigantesca, você passa dentro de um túnel e aí a Aí você subida no começa a final, xingar, né? ela... Em voz baixa. É o momento que você conhece seus É, pensamentos não é? ali Você acha limitantes. que É. a respiração em São Paulo para correr é diferente de outros lugares? Ou você não notou isso? Não consegui notar. Não, né?
Muita fadiga, muito cansaço. Mais fim de semana também. Acredito que o nível de Mas- poluição deve estar menor, né? Sim, Provavelmente. porque durante a semana, correr ali é uma pesado loucura. ali. O pessoal corre, mas é uma loucura. Já assisti alguns atletas falando, alguns treinadores também, é um pouco diferente. Tem pessoas que conseguem sentir essa diferença. Você já Então- correu São Silvestre? A Tem São vontade? Silvestre eu nunca corri. É. Não, mas ela tá na minha listinha de Entendi. provas que eu preciso fazer. Eu quero ela no meu currículo de Entendi. corredora. Aham. E a maratona você fez aonde? A minha primeira maratona foi no Rio, ano passado. Eu tinha feito a meia maratona lá, né? E eu prometi que voltaria para fazer a maratona no outro ano. E aí eu fui. E esse ano eu fui para Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Alegre. Que foi uma maratona linda Lagoa também. dos Patos? Onde que é a prova ali, mais ou menos? Nossa, Você eu não vai- com localização assim, você tá falando com a pessoa mais perdida que tem. E lá embaixo teve dificuldade em correr? Em Porto Alegre você teve dificuldade? Não, foi tudo muito favorável. Esse ciclo de treino, eu não vivi ele tão bem quanto o meu do ano passado. Então, eu não achei que eu ia fazer uma prova muito boa, mas eu me surpreendi muito, porque o percurso a maior parte dele é plana e o clima ajudou muito. Na largada estava 13 graus. Bom Lá demais. foi meio do Nossa, ano, né? Excelente. no meio Foi do ano. junho. Lá é bem ameno, né? A temperatura Tava. lá. Tava bem Nessa friozinho. Então, você acostuma treinar aqui com 25 graus, 26, chega chega lá e lá, tá você tá 13. 13, Nossa, aí- foi lindo. A temperatura não sobe muito, bem diferente, cara. Thaís, você teve uma lesão, você falou quando você começou a correr, depois você procurou a ajuda do médico, depois você foi treinar. Conta pra gente, com as suas palavras, a diferença, claro, você vai contar com as suas palavras. Qual a diferença que você realmente sentiu de quando você está treinando fortalecimento muscular, a musculação, e quando você está em algum período que talvez não dê tempo, você fica um pouco mais, dando uns espaços maiores que você não está treinando. O que você sente no seu corpo? Eu sinto, e a gente consegue ver isso também, aparece na sua postura na corrida. Uhum. Então, quando você está enfraquecido muscularmente, você vai você vê uma foto sua dando uma passada e aí você tá meio torta, assim, o quadril cai um pouco mais pro lado, não tem aquele equilíbrio, não tem a mesma sustentação, Justamente. sabe? Correto. E aí você começa a sentir dores. Então você vai sentindo um pouquinho a panturrilha, vai pegando, e aí posterior vai pegando. Então, quando eu tô certinha com a musculação, quando eu consigo que isso seja parte da semana, tanto quanto a corrida, eu não tenho dores. Dores nenhuma, né? Assim, você sente um cansaço, né? Aquela fadiga Sim, muscular sim. normal, mas é uma diferença muito grande de quando você tá um dolorido cansado e quando você tá um dolorido assim, tá machucando. Concorda comigo que a recuperação também é muito mais rápida? Bem mais. Se eu faço um treino forte na terça, hoje meus treinos fortes são terça, quinta e aí sábado eu tenho um treino longo. Eu chego na quinta mais inteira, eu chego no meu longo mais inteira. Quando eu tô fazendo o fortalecimento certinho. Muito bem. Então, faz toda a diferença. Não dá pra ficar sem. 50%, galera. Se você quer correr, você tem que treinar. Não tem jeito. Não tem como treinar sem correr e nem correr sem treinar. Porque no treino também você precisa da corrida para fazer o trabalho, para você melhorar o seu cardiovascular. E aí. isso para todos os níveis de corrida. Então, assim, tô Sim, começando sim, agora. ótimo. Vou precisar? Com certeza. Você talvez mais Precise do que mais quem ainda, já né? Para é. preparar a musculatura, né? Sim. Pra... Justamente, Exatamente. concordo plenamente com você. Não sei por que não, mas eu concordo. Por que será? Tá certo. Pessoal, só um recadinho da Raíssa mais uma vez para a gente poder entender. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Alexandre, vai Fala correr ou não comigo. vai? Ô, Bito, eu queria começar a correr. Tá Aí, querendo? qual que é a dica que você pode dar, assim, para quem tá querendo começar a correr, assim, do zero mesmo? Iniciante, igual eu, assim, meio que Não, só Alexandre, gosta de esteira para andar. 0,001. Não é do todo zero, né? O treinador falou, assina embaixo. Peraí. O que você tem para falar para quem quer iniciar, assim, qual toque que você pode dar, assim, para a pessoa? Tanta coisa. Não Me deixa é? falar de corrida. Primeiramente, vai com a ideia de se divertir. Porque quando você vai fazer algo novo, isso
intimida um pouquinho. A gente fica com receio de começar uma atividade nova. Sim. A gente acha que as pessoas vão olhar, a gente se compara com quem já está fazendo melhor do que a gente. Exatamente. Então, assim, vai com a ideia de se divertir. Quem corre, quer mais é que você vá correr também. Então, quem corre vai te incentivar, vai te ajudar. Participe de uma assessoria, essa é uma dica muito boa que se eu puder dar, porque você vai ter uma comunidade de pessoas fazendo aquilo, então Sim. isso vai tornar mais provável que você se mantenha ali naquela atividade. Exatamente. Procure sempre apoio profissional mesmo, tenha orientação, faça musculação, tenha, se você não tiver, um tênis confortável. Tá. Só pode correr quem tem aqueles tênis bacanas, cheio de... Só cheio de placa de titânio, não sei o quê. Ou pode ser, como é que é? Gente, na verdade, esses tênis, e aqui eu vou falar do que eu escuto, né? Uhum. Que, na verdade, eles não são indicados para quem está começando. Esses tênis, na verdade, eles vão trazer uma propulsão maior na corrida, mas isso é para quem já está correndo Já tá bem habituado, mais né, a correr. rápido. Isso aí. Assim, não é necessário, não. Inclusive, você pode acabar se lesionando com um tênis assim Exatamente. de placa, né? Sim. A ideia, ainda mais para quem está começando, é você aprender a sentir seu corpo, ter consciência corporal. Então, vai com um tênis que não tenha esse estímulo a mais ali no começo, sabe? Um tênis apropriado para corrida, né? Um Exato. tênis simples, mas sim. apropriado. Uhum. Bacana. Não precisa ser um tênis super master blaster. Só precisa ser um tênis Viu, Alexandre? confortável. Já tá aí com a ideia aí já. E tem mais alguém Respondido. querendo também esse Não tênis é? aí. Não sei quem é, não, mas tem alguém aí que já tá de olho. Mas também, assim, se você puder e se você quiser, eles são lindos mesmo. Não é? E acredito também que não são baratos, né? Não são. Na faixa. A partir de R$1.000, mil, né? mil Mil ali na só. mil e pouco, Vou falar onde é que é, não, onde você compra lá fazer mais barato, lá propaganda, que é você tá shopping ficando lá. doido? Pois Caberia uma publi aqui, né? Não Caberia uma publi. Aí, ó. Thaís, depois que você começou a correr, mudou seu comportamento, mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de ver, até mesmo dentro da questão do esporte. E para quem quer começar, igual o Alexandre falou, qual é a maior mudança que você pode falar assim? Eu acho que você vai ter essa mudança, porque eu vi isso aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com as pessoas que estão começando a correr. Para mim, a maior mudança que entrar em qualquer esporte pode te trazer, e a corrida, né, assim, eu sou suspeita, mas eu sugeriria que se você for fazer algum esporte, corra, é a mudança de identidade. Se você começa a se identificar como um atleta, como que você se alimenta? Como atleta. Como que você se alimenta? Como que você prepara seu dia? Como atleta. Como que você descansa? Como Quanto você atleta. prioriza o descanso? Então, a gente sempre vai agir no mundo de acordo com a identidade que a gente incorporou. Disciplina, então, você deve ter visto, assim, eu não sei como que você era antes, se você era uma moça disciplinada ou não, mas deve ter melhorado muito nessa questão de disciplina, né? A disciplina, você aprende muito isso na corrida, porque não dá para fingir ali. A corrida ela vai te devolver o que Exatamente. você entrega, né? Exato. E com todas as mudanças que você tem fisiologicamente no seu cérebro, que te permitem ter pensamentos melhores, isso te transforma mesmo, assim. Tem muita gente que volta de uma corrida e fala assim, nossa, eu tive uma ideia muito legal enquanto eu estava correndo. Você aumenta a criatividade. Isso demais, porque você oxigena muito mais o cérebro, né? É muito doido isso, bicho. Eu já percebi isso. Quando você corre? Não, Quando você não. tá correndo? Veja bem, eu na esteira, dentro de casa, às vezes eu preciso estudar uma coisa para entrar na minha mente. Meu Deus, eu vou você vai pra esteira dentro de casa? Você acredita? Acredito. Eu tenho esteira lá, comprei na época da pandemia e virou cabide, roupa, mas agora voltou a ser esteira, tá? Mas aí, bicho, eu estudando na esteira, é engraçado isso, né? Porque você oxigena mais o cérebro e tá mais receptível a Isso é receber verdade. informação. É muito doido isso. Muitas vezes, quando você está buscando a solução de um problema ou querendo resolver alguma coisa, você se depara com a resistência. Você quer tanto aquilo e aí fica difícil, porque você não está achando. O que seu cérebro está pensando? Não estou achando, não estou achando. Você está bloqueado. Exato. Se você vai fazer um movimento como a caminhada ou como uma corrida também, o que acontece é que você entra nesse estado de flow. Você desapega um pouco do resultado e você se permite prestar atenção na sua respiração. Ainda mais para quem está Exato. começando, o fôlego vai te chamar a atenção. Você vai perceber Não que ele está é? mais curto. Sim. Você percebe onde você está colocando seu pé, um passo depois do outro. Se você estiver na rua, as coisas passando por você, tudo isso ajuda seu cérebro a conectar coisas que você não ia conseguir forçando. Sensacional. Muito bacana, muito legal. Thaís, muito, muito, muito obrigado.
tudo que é bom chega no final. Ah, já acabou a Sempre conversa, tanta coisa pra Sempre falar, a conversa, bicho. a gente tem que ter. De novo, eu vou repetir. Tem mais um programa, cabe mais programa, que você está convidada para voltar mais vezes, a gente difundir mais esse assunto da corrida, que é muito legal. Virou uma mania nacional. Eu achei muito legal, achei muito bacana, apesar de não ser adepto ainda, Alexandre. É. Você acha que você vai correr, você acha que eu não vou, não? Vamos nós rapaz? dois, velho? Então vamos aí, ó. Vamos aí, ó. Vamos, pronto. Vamos levar mais gente, que a gente vai Não é? muito só nós Vamos. dois, Vamos levar mais também, gente. tá? Então, Ó, bacana, gostei da Adorei. ideia. Quem vamos? Realmente. Quem E aí, vamos? quem vai? Vamos Gostei. muito obrigado. Nós vamos querer ter você aqui novamente com essas informações, com suas experiências, inclusive como psicólogo também clareou muito. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Espero Muito que você tenha legal. gostado. Espero que você queira voltar. Ah, gostei demais, O nota gente. é meio Obrigada. chato, mas assim, a gente tolera, só. Volta aí, a gente troca ideia aí, deixa ele pra lá, entendeu? Ele é meio malo assim, mas tá bom. Tá, e se você quiser deixar o seu contato, eu não sei como é que são os seus atendimentos, como que você faz, mas fique à vontade, pode deixar o seu contato, seu telefone, redes. Instagram. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, bate-papo Prazer super nosso. legal. E para quem tiver interesse em atendimento de psicoterapia, eu atendo online, Brasil todo, e presencial para quem for de Belo Horizonte. Tem um link para agendamentos na bio do Instagram, que é @ThaísCaroline. Thaís com TH. Thaís com TH. E Caroline, gente, com 2 L's, Y e 2 N's. Vai Dois estar L's, escrito, né? Pode deixar, acha lá. Certinho. Mais uma vez, mais um final, mais um programa. Alexandre. Tamo junto, Norton. Até o próximo episódio. Thaís, satisfação poder trocar ideia com você. Muito bom. E, como o Norton falou, espero que você tenha a oportunidade de voltar outras vezes para a gente poder continuar esse papo, que tem conversa para muito episódio ainda. Muito legal. Tem, vai ser um prazer. Obrigada. Obrigado, gente. Pessoal, valeu. Até a próxima. Abraço, turma. Até mais.